Bom, gente, vamos começando já nosso tempinho. Já manda aviãozinho aí pra todo mundo, que hoje é um tema muito, muito importante, né? Vamos falar sobre os términos, né? Isso é uma dor muito frequente dentro do consultório. Ai, que bom que você gostou, eu amo essa música. Paloma, querida! Gente, que saudade de estar aqui com vocês. De verdade, muita saudade. Eu gosto muito de fazer as lives. Eu venho aí, né, de um momento bem difícil da minha vida. Então, tô um pouco inconsistente, acho que vocês estão percebendo. Mas isso faz parte, né, do meu processo. Faz parte de eu ter um processo saudável, amoroso comigo, respeitando os meus limites, né? Então, tive uma grande perda há pouco tempo. E óbvio que isso teve um peso muito grande emocional, né? Desencadeou aí numa doença. Então, semana passada eu fiquei a semana inteira muito doente, né? Então, é isso, né? Eu tô aqui com amor dentro dos meus limites e quando eu tô inteira, né? Com toda a disposição pra passar pra vocês conhecimento e reflexões que eu acho que pode ajudar. Tá bom, queridos? Então, manda um aviãozinho pra todo mundo. E vocês têm uma missão hoje. Uma missão pra me ajudar hoje. 8h30 eu tenho que tomar meu antibiótico. E eu tirei o meu relógio, porque senão eu ia despertar aqui no meio da nossa live. Então, me ajudem. 8h30, me lembrem. Dri, hora do antibiótico, porque eu tomo aqui rapidinho. Então, gente, vamos falar sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, que impacta tanto a nossa vida, que são os relacionamentos. Né? Então, assim, os relacionamentos amorosos são partes naturais da nossa vida, né? Demandas naturais, né? A gente querer se relacionar em vários níveis da vida, seja amizades, seja com as pessoas do trabalho, seja com a nossa família, assim como relações amorosas, né? Isso acontece, né? É natural. É, na verdade, uma demanda saudável. Agora, quer dizer que todas as relações vão dar certo? Não, né? É natural, assim como os processos da vida, né? Que a gente tenha frustrações, que a gente viva lutos, que a gente tenha momentos de crise, que nem tudo aconteça como a gente quer, né? E a gente muitas vezes não está preparado para um término, né? Que é um luto. O término de uma relação é um luto, né? Então a gente nem sempre está preparado. E aí, muitas vezes, encontra-se uma armadilha para muita destrutividade, né, para adoecimento emocional. Então a intenção da live de hoje é falar sobre, é óbvio que esse é um tema enorme, né, gente, assim, que daria pra gente ficar dias e dias falando disso, né, mas hoje eu separei aqui algumas reflexões que eu acho que é interessante da gente ter, tá, pra enfrentar momentos de término. Então, assim, não necessariamente vocês todos que estão assistindo aqui hoje vão estar vivendo esse momento, né, mas refletir sobre isso, gente, não quer dizer também vou terminar amanhã, né? Ou pensar, nossa, minha relação pode acabar, nem nada disso. Mas vou trazer reflexões que são interessantes, inclusive para quem está em relacionamentos, né? Porque a gente aprende muitas vezes a se relacionar de formas codependentes, né? De forma projetiva. Eu vou estar falando muito sobre isso daqui hoje. Então é muito importante, mesmo dentro de uma relação, para que ela seja saudável, a gente desenvolver um nível de autonomia emocional dentro dessa relação. A própria relação melhora, né? E caso se um dia essa relação termine, né, vai existir dor e não destrutividade, que é uma grande diferença, tá bom? E aí eu vou trazer umas reflexões bem legais pra vocês hoje. Bom, eu sempre gosto de começar, e aí, gente, fica à vontade, né? Eu recebo sempre muitas mensagens falando sobre relacionamento, isso é uma coisa até que eu queria deixar aqui claro pra vocês. Eu não foco, né, aqui o meu Instagram só em relacionamentos amorosos, não porque não seja um tema muito importante, é um tema muito importante, que gera muita demanda, né, e que gera muitas questões emocionais, isso é muito claro, muita gente manda mensagem falando sobre esse tema pra mim, mas eu não quero fechar só nesse tema, porque a gente não é só isso, né, e na verdade eu busco, na verdade, ir contra essa cultura, né? Essa cultura de que uma relação define, né, o nosso valor, define a nossa história, define quem somos, né? Então existem muitos homens e mulheres solteiras que a dor de estar solteiro não é só por uma questão de eu queria ter uma relação, é uma dor de eu não tenho valor porque eu não tenho uma relação, né? Enfim, então a gente projeta muita coisa em um processo de vínculo e eu tô aqui para falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre consciência, sobre desenvolver saúde e inteligência emocional, né? Então, parte da nossa vida são as relações amorosas, mas elas não são toda a nossa vida. E já começa por aí.
né? Uma pessoa que define aquela relação como o todo da sua vida vai ter um tombo muito grande caso essa relação termine, porque existe aí uma dependência fortíssima, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje, sobre os relacionamentos. Eu espero que vocês gostem, que sejam reflexões que ajudem vocês. E vocês fiquem à vontade aqui para poder também estar falando comigo, tá? Trazendo situações, né? Nem sempre eu consigo comentar todas, tá, gente? Que senão eu perco aqui um pouco o fio da meada do que eu programei para hoje. Mas fiquem à vontade que quando dá eu dou uma lida e converso um pouquinho com vocês, tá bom? Eu gosto sempre de começar as lives com uma reflexão, com uma frase, né? Então, eu separei hoje uma frase pro início e pro fim. E a frase do início eu gosto muito, 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 muito. É muito importante essa frase, tá? Principalmente para quem está nesse momento de luto, num término de relação, que fala assim: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Então, gente, muitas vezes são nas crises, né? Como, por exemplo, o luto de um término de relação, que a gente vai ter espaço, convite, né? Possibilidade de sair das nossas zonas de conforto e nos transformar. Isso eu vejo todos os dias dentro do consultório. Porque nós temos uma tendência à zona de conforto. Essa é uma verdade, né? Nós temos uma tendência a nos adaptar. A gente quer estar adaptada, a gente quer sentir segurança. E quando a gente não sente essa segurança interna, quando a gente não confia e não tem uma boa autoestima, a gente busca essa confiança no externo. Então a gente quer controlar todo o ambiente da nossa vida. E é que a gente quer viver a mesmice. E essa é a verdade. A gente quer viver a mesmice. A gente quer se sentir seguro naquelas relações. E às vezes a gente entra em processos muito destrutivos para viver essa mesmice. Né? A gente às vezes paga um preço muito alto para viver essa mesmice, para viver essa zona de conforto. E aí, situações de crise vêm e chacoalha a gente mesmo, tira a gente da nossa zona de conforto, mostra pra gente que a gente não tem tanto controle sobre a vida. Que na verdade, né, a nossa grande potência, o nosso grande poder tá aqui dentro. Que é um lugar que a gente pouco investe, infelizmente, né? A gente não é incentivado e ensinado a investir na nossa relação com a gente. A gente tá sempre tentando resolver as nossas dores emocionais no externo. E é óbvio que uma relação amorosa é um prato cheio para isso. É um prato cheio, né? As pessoas vão resolver suas carências emocionais numa relação. E aí eu tô lá carente, eu quero então receber e aí eu crio uma expectativa disfuncional naquela relação. Ou seja, eu quero receber coisas que não são responsabilidade daquela relação, que na verdade eu tenho que atender. E isso entra controle, e isso entra ciúmes, né? E isso entra chantagens emocionais, e isso entra submissão, servilismo. Então veja, é muito natural a gente já começar as relações de uma forma distorcida e adoecida. Então, entenda, o fim, né, caso haja um fim essa relação, não vai ser dos melhores. Porque se eu já entro com essa expectativa disfuncional e se eu já entro nessa relação, né, projetando, né, codependente, ou seja, o outro define o meu valor, isso só vai reforçar durante a relação, só vai alimentar, só vai se alimentar durante uma relação. Né? E aí dentro dessa relação as pessoas começam a entrar em um processo de zona de conforto. Essa zona de conforto, que muitas vezes é destrutiva, mina a nossa energia vital, a nossa criatividade, né? A nossa presença na vida, porque quando a gente está só ali sobrevivendo e repetindo padrões, a gente não está escolhendo efetivamente, a gente não está presente na vida, né? Tendo escolhas, a gente está só ali tentando controlar esses ambientes. E aí sim, gente, sempre quando a gente perde o controle dessa zona de conforto, isso é um baque. É um grande baque, né? E aí o que eu gosto nessa frase é que mostra que você pode aproveitar circunstâncias boas, você deve aproveitar circunstâncias boas, né? Você pode tentar, né, cuidar para que as circunstâncias se transformem em favoráveis, mas às vezes a gente não vai ter controle. E essa é a grande vulnerabilidade de se relacionar, né? É que a gente não tem controle, a gente pode fantasiar que a gente tem controle sobre o outro. E isso é doentio,
é doente pra gente e é doente pro outro, essa fantasia. Então a gente fantasia que controla o outro, né? Então muitas vezes as pessoas entram inclusive dentro da relação, dentro de uma falta de cuidado. Eu costumo falar assim, qualquer relacionamento, gente, é algo construído, nenhum relacionamento vem pronto, né? Não é um miojo que a gente coloca dentro da panela e em 3 minutos tá pronto, é uma construção. E às vezes as pessoas chegam num lugar de segurança e elas abandonam aquilo ali, né? Independente da história, do que aconteça, por diversos motivos, as relações podem terminar, né? As relações podem terminar. E aí, quando não é uma decisão minha, esse término, né? Eu me sinto ainda mais fora do controle da minha vida, né? Eu ainda sinto mais. Então, sim, isso pode abrir espaço para uma mudança, para uma grande mudança. Isso vai depender do que cada um vai escolher fazer dessa dor. Né? Então eu já falei aqui em outras lives sobre como a dor, né, gente, não é destrutividade. Esse é um ponto muito importante. Entenda, o luto vai trazer sim emoções dolorosas. Quais são essas emoções dolorosas? Tristeza, raiva, medo. Essas são emoções dolorosas. Então o luto ele vai trazer essas emoções dolorosas. Mas entender que dor não é destrutividade é o que faz a gente poder usar dessa dor canalizada a coisas que nos façam crescer, amadurecer, né, se desenvolver, inclusive se descobrir. É na dor que a gente se descobre, que a gente sai da zona de conforto. Olha, não é incomum, na verdade é muito comum. Eu, por exemplo, estava atendendo uma cliente que está num relacionamento. E aí eu começo a perceber algumas falhas, né, algumas codependências, algumas falhas dentro daquela relação, que mostra que existe ali uma complementação na relação, que existe uma dependência emocional naquela relação. E aí a gente começa a conversar sobre isso. E é muito natural as pessoas, por exemplo, vamos falar sobre amigos. Então, olha, você não tem... O que está acontecendo? Por que você não está investindo tanto no seu ciclo de amigos? Por que você não está tendo esses... Por que você não está nutrindo, não está vivendo esses ciclos? Ah, não, Dri, mas sabe o que é? Porque eu, de fato, não faço questão. Eu não faço questão, eu não gosto, tenho preguiça, eu não quero, sabe? Então, a gente se convence, né, de que na verdade não é uma demanda nossa, aquela, né? Então a gente tá abrindo mão de uma demanda. Quando você vai olhar mais a fundo, o que acontece na verdade? Eu não quero sair do controle. Por quê? As pessoas pensam, se eu saio com os meus amigos, o outro vai querer sair também. Se eu saio, eu não tô aqui pra controlar e ver. Eu não tô presente, isso mostra a insegurança. Ou de que eu sinto que eu só vou ser amada sendo presente e agradando, então eu não quero desagradar em nenhum nível o outro, né? Ou seja, eu tô ali servil. Ou porque eu fantasio de que eu só vou ser amada se eu controlar o ambiente. Eu quero estar ali controlando. Então isso muitas vezes acontece. E aí já aconteceu por vezes dessas relações acabarem, porque as relações podem acabar, né? A gente não tem um relacionamento, não é um contrato onde a gente tem uma certeza absoluta, né? É uma vida, são 2 vidas acontecendo. Então pode acontecer dessas pessoas se desencontrarem, né? No meio do caminho. E por mais de uma vez eu vi essas pessoas florescerem naquelas coisas que elas diziam não querer e não precisar, né? Que elas fantasiavam não ter uma demanda. E elas floresceram muito claramente. E aí elas tomaram a consciência de, na verdade, não é que eu não tinha essa demanda, eu me privava dessa demanda, né? Na verdade, eu me privava disso para poder, então, me sentir segura, projetar, externalizar a minha segurança. Então, a minha segurança não é autônoma, não tá em mim, tá no externo. E aí a gente acaba deixando de viver um monte de coisa. Isso é uma coisa muito comum num término, né? Das pessoas tomarem essa consciência, né? Caramba, eu me abandonei nisso, eu abandonei pessoas importantes, ou eu deixei de fazer coisas que eram interessantes, eu deixei de... Adri, mas numa relação, dá pra gente viver tudo? Gente, uma relação, é óbvio que tem que ter acordos, né? Mas esses acordos não podem ferir a individualidade. E a gente tem que ver qual é a nossa motivação dentro dessa relação. O que motiva aquela relação? É o medo, é a insegurança? Né? Ou o que motiva aquela relação é a segurança, é a confiança, é a troca. Porque se for confiança e a troca, não vai ter um desrespeito dessa individualidade. Então, no término, gente, muitas vezes as pessoas tomam essas consciências, né? E aí abre-se um espaço para a pessoa florescer naquilo, tomar consciência de que, na verdade, ali havia uma mistura e não necessariamente uma decisão pessoal, né? Como que eu vou falar que eu não gosto de uma coisa ou que eu não preciso de uma coisa se eu não me sinto segura fazendo ela?
Então não é que eu não gosto, eu tô ali no modo sobrevivência. Não é uma decisão, uma escolha pessoal não viver aquilo, é apenas o medo. Então, quando eu tô insegura, quando eu tenho uma baixa autoestima, quando eu tenho uma autoimagem distorcida, eu vou projetar a escassez, eu vou projetar o descontrole, de que as coisas, então, não vão acontecer bem pra mim, né? Que, na verdade, eu tenho que estar ali controlando, cuidando, me submetendo, enfim, qualquer uma dessas demandas de complementação. Então, é muito natural isso acontecer nas crises, nos momentos em que a gente perde um pouco o controle das coisas. A gente para, olha... E agora? Né? E aí aquilo abre-se um espaço para muitas descobertas. Mas para que essas descobertas aconteçam, a gente tem que primeiro acolher a dor. Entender que a dor, essas emoções de dor, tristeza, raiva e medo, são naturais. Então veja, essa é uma fala muito comum, que eu vou trazer hoje 2 tópicos aqui que eu acho muito interessante e importante da gente refletir. Um é esquecer ou superar. Né? Então muitas pessoas falam, eu quero esquecer essa pessoa, eu quero esquecer. E aí eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, o porquê que isso não é útil, não é produtivo, nem é construtivo, essa história de eu querer esquecer. Né? E o outro ponto que eu vou trazer hoje é o saudade ou apego, que essa é uma pergunta que eu faço muito para os meus clientes, né? Num término de relação. Então veja, quando a gente descobre todas essas coisas, isso vem junto com dor, porque é um momento. E aí é muito importante entender que, gente, você pode viver coisas prazerosas, descobertas e ter o luto. Essas coisas coexistem, né? Existe uma fantasia de que a gente ou tá mal ou tá bem. E não é assim que a vida funciona, né? A gente pode ter momentos de descoberta que sejam prazerosos naquele momento e isso não vai minar a dor. Não vai minar a dor. Então, o primeiro ponto é, eu acolho a minha dor. Eu entendo que eu estou frustrado, eu entendo que eu estou tendo perdas, que eu projetei muitas coisas para aquela relação, né? Quando a gente começa a namorar ou quando a gente se casa com uma pessoa, ninguém casa ou começa a namorar pensando no fim. A gente tá ali projetando uma vida, projetando, né, uma vontade, um desejo, né? Então é natural que essas coisas venham à tona. O que a gente tem que estar atento? O que eu vou fazer com essa dor? Esse é o primeiro ponto. O que eu faço com essa dor? Eu uso dessa dor pra nutrir as minhas neuroses? Tá vendo como eu não sou boa o suficiente? Como eu sou ruim? Como eu não sou amada? Como as pessoas não me amam? Né? E isso pode falar um pouco da criança ferida, de uma pessoa que foi abandonada, ou uma pessoa que foi rejeitada. Ou tá vendo como as pessoas não são confiáveis? Como eu não posso confiar, isso pode também falar dessa neurose de uma criança ferida, que tá ali numa história de vida. Pai e mãe se traíram, né? Ou que alguém abandonou e aí isso gerou uma ferida de que eu não posso confiar. Enfim, a gente tem que estar muito atento. E quando eu falo acolher a dor, né, gente? É passar por ela, é vivê-la. É entender que aquelas emoções existem por um motivo. Você sente raiva no fim de uma relação porque você está frustrado, porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria, ou porque você se sente injustiçado em alguma circunstância. Por que é importante viver as emoções? E viver elas de forma saudável e não destrutiva. Quando a gente vive as emoções de uma forma saudável, né, e não destrutiva, a gente fecha um ciclo. Toda emoção abre um ciclo, abre uma demanda. Quando eu sinto raiva, existe uma demanda que se abre ali. Qual é a demanda que se abre ali? Ah, eu preciso colocar um limite. Ah, eu preciso me afastar de uma situação que não tá boa pra mim. Ah, eu preciso expressar alguma coisa. Então, abre-se uma demanda. E é muito natural. Não necessariamente você vai expressar isso com o ex, né? Ou com a ex. Né? Mas você pode, sim, né? Inclusive dentro de uma terapia, colocar isso pra fora. Colocar essa raiva pra fora, entender como você participou disso, né? Esse é um dos tópicos que eu vou trazer aqui. Mas a dor, quando vivida de uma forma saudável, ela é importantíssima, porque ela vai ajudar a gente a fechar um ciclo. Quando a gente não fecha um ciclo e a gente só quer disfarçar e fugir daquilo, como que as pessoas fazem isso? Elas imediatamente querem sair pra beber, querem sair pra ficar com um monte de outras pessoas, querem fugir das situações do tipo, quero só saber de viajar, não quero pensar nisso, não quero que entra na questão do esquecer. Por que isso é problemático? Porque isso deixa ali o que a gente chama de gestalt aberta. É como se fosse, gente, pensa num balde com água. Essa água é uma energia que fica ali. É uma coisa mal resolvida. O que vai acontecer?
Quando eu vivo circunstâncias lá na frente, né, que fazem eu linkar isso daqui imediatamente me influencia lá. Você quer uma coisa pior do que um término ficar o resto da sua vida te contaminando? Essa é a pior coisa que pode acontecer. Essa é a coisa mais destrutiva que pode acontecer num término. Eu definir a minha vida, definir as minhas atitudes, definir o que eu espero do mundo, o que eu espero de um vínculo, de uma relação, a partir daquela vivência. Então, quando eu não vivo esse luto, quando eu não lido com a minha raiva, quando eu não lido com a minha tristeza, quando eu não lido com a minha raiva ou com meus medos, de uma forma construtiva, que é o quê? Me entender, botar pra fora, né? Isso é superar, né, gente? É processar, digerir. Emoções precisam ser digeridas. Quando a gente não digere, isso não é uma coisa incomum. Muitas vezes chega no consultório, e aí eu vou dar um exemplo de um homem, por quê? Porque os homens, eles são ainda mais reprimidos, né? Então, um homem que é traído ou que a mulher termina com ele, aquilo é uma super ofensa à masculinidade dele, né? E a gente precisa estar aqui ressignificando isso, né, gente? A gente não tem controle das coisas e um término não fala sobre o seu valor. Aí o homem, sei lá, viveu uma situação traumática dentro de um vínculo nos 16 anos de idade. Gente, isso é real. Aos 40 anos de idade, essa pessoa ainda está sendo contaminada por aquele término. Ele ainda tá definindo as mulheres que não prestam. E aí eu tô falando de homens e mulheres, tá, gente? Pra quem servir aí, né? Porque isso é pra todo mundo. Então, tá ali ainda definindo que mulher nenhuma presta, né? Que ele tem que ser infiel mesmo. Por quê? Porque ele tem medo ainda de viver aquela dor que está mal resolvida. Então, veja como que o luto é importante. Veja como que viver essas emoções, não ter medo da dor. A questão é, o que eu tô fazendo dessa dor? Eu tô buscando pessoas para compartilhar? Eu tô buscando entender como que eu posso crescer com isso? Como que eu participei dessas situações que hoje me geram raiva? Que medos são esses? Porque esses medos provavelmente já existiam aí dentro de você antes do término dessa relação. O término só fez, né? Explodiu esse medo. Eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de não ser amada, eu tenho medo de... O quê? Quais são esses medos? Lide com isso. Busque crescimento com isso. Não fuja disso. Porque quando a gente foge, né? E aí quando eu falo amadureça e processe, entenda. O processo só existe quando é construtivo. Se eu pego aquilo e uso contra mim, ou seja, eu já tô vivendo um momento de dor. Eu já tô vivendo um momento de frustração. E eu pego isso pra me destruir, e que é uma coisa que acontece também muito, então as pessoas terminam, né, e começam num processo de martirização. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu fui assim, eu fui assado, e se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, eu fui não sei o quê, e começa um processo. Tá bom a gente reconhecer a nossa fatia de bolo, né, que é o que eu falo, tá bom a gente entender a nossa responsabilidade, porque isso gera maturidade, crescimento pessoal. Mas você usar daquele momento pra se destruir, se martirizar, isso não é processar, gente. Isso não é processar. Isso é entrar em neurose, isso é entrar em destrutividade. Então precisa diferenciar dor, que é uma vivência natural da nossa vida, com destrutividade. Destrutividade tem a ver com minha autoimagem, uma baixa autoestima, né? Uma relação distorcida que eu tenho comigo. E aí, quando eu processo essas dores, eu posso ir pra vida amadurecido. E por isso não faz sentido esquecer. Quando a gente fala assim, eu quero esquecer essa situação, você tá querendo só fugir daquela situação. E esquecer, gente, é desvalorizar parte real do que foi a sua vida. Por exemplo, quando eu costumo falar assim, vamos pensar num livro de história. Por que a história do Brasil, do mundo, é importante? Porque entender uma situação tão desagradável como, por exemplo, a existência do Hitler é importante. Porque aquilo é um alerta. Porque é essa situação, essa vivência, né, essa história que faz a gente ficar atento de que aquilo não vai mais repetir. Querer esquecer é jogar tudo que você pode desenvolver e crescer e amadurecer daquela situação no lixo. E aí você só tá achando que esqueceu, né? Aquilo só saiu da sua mente. Aquilo só saiu da sua mente, porque você não esqueceu coisíssima nenhuma. Numa situação futura, tá lá aquela situação mal resolvida, aquelas emoções mal resolvidas para contaminar essa situação nova. E aí eu encontro uma pessoa legal, um vínculo que pode ser super construtivo para mim, mas tô lá traumatizada com o anterior, porque não vivi aquilo direito. Entende? Porque quis esquecer.
Então, não, gente. O esquecer, né, é um processo de fuga, né? É apenas um mecanismo de defesa, uma tentativa de aliviar aquilo momentaneamente, né? Mas que não resolve a minha questão. E aí foi aquele exemplo que eu dei. Aos 40 anos tá lá uma pessoa que viveu uma frustração e uma desilusão aos 16, com raiva das mulheres até hoje, ou com raiva dos homens até hoje, se impedindo de viver o benefício de um vínculo saudável. Então, terminar uma relação é uma coisa dolorida? Pra caramba, com certeza, é muito dolorido. Mas deixar que aquele término defina a forma que você vai viver, né, as suas futuras relações, é mais do que dor, gente. É mais do que dor, né? É uma destrutividade sem cabimento. Sem cabimento. Então, o primeiro momento é a gente precisa superar. A gente precisa processar, tá? E aí eu coloquei alguns pontos aqui. Olha só. Superar, né? Então, é crescer com essa vivência, né? Dói. Dói. Gente, dói, né? A vida não é só alegria, também é dolorida. Mas quer dizer que eu não posso crescer, que eu não posso amadurecer, que eu não posso aprender, inclusive, com aquela situação? Posso sim. Então, superar, gente, tem a ver com aprender, usar dessa história como parte do meu aprendizado pessoal. E aí eu coloquei aqui alguns pontos, né? Lidar com a frustração é um ponto, entender que eu não vou ter controle das coisas. Caramba! Se eu verdadeiramente chego nessa conclusão, entendo que a vida não é uma tentativa de controle, né? E que sim, a vida é um investimento. Então, naquele momento eu estou investindo em mim, cuidando de mim, e eu tenho ali uma troca e não uma tentativa de controlar o outro. Olha que coisa maravilhosa. Olha a maturidade, o nível de maturidade disso. Isso já vai me ajudar a ir para uma futura relação, né? Muito mais livre, leve, autêntico, né? Com trocas, com fala, com presença, sem querer estar ali complementando. Então, lidar com a frustração ajuda a gente, né, nesse processo de fortalecimento. Então, a gente entende que, ok, algumas coisas difíceis vão acontecer na vida, mas o fato de eu estar comigo mesma, né, e estar tendo atitudes positivas comigo diante de uma crise, só gera confiança, né, gente? Se eu sou a primeira a me destruir, a me maltratar, a me desqualificar num momento de dor, eu tô gerando mais insegurança. Mais insegurança. Eu vou ainda mais insegura para uma futura relação. Mas se eu lido com essa frustração, né, me conhecendo, cuidando de mim, tendo atitudes, né, de zelo, de incentivo, enfim, o próprio autoconhecimento, buscar uma terapia, muitas pessoas buscam terapia nesses momentos. Isso tudo ajuda a gente a se fortalecer. Ou seja, nos momentos difíceis, eu vou estar aqui, eu vou dar meu jeito, tá tudo bem. Eu não preciso viver com medo disso, né? Caso aconteça, e aí veja, né? É um ciclo, né? Porque muitas vezes é esse medo, né? Da rejeição ou do abandono, essas fantasias emocionais que vêm dessa criança ferida que fazem as relações acabarem. Porque muitas vezes é desses medos que a gente desenvolve atitudes destrutivas e que muitas vezes minam essas relações. Então, trabalhar, né, essa frustração e usar dessa dor para se conhecer e para crescer, gente, isso é poderosíssimo, muito poderoso. Quer dizer que todo o crescimento acontece pela dor? Não, né, gente? A gente também cresce na alegria, na felicidade e nos prazeres, né? A gente pode se desenvolver, se conhecer e crescer nas situações diversas. A grande questão é que uma crise, ela mexe com a gente. Então, ela é um pouco que desmonta aquela zona de conforto, desmonta aquele lugar de preguiça que eu tava, naquele lugar onde eu tava ali só tentando controlar ao invés de resolver a mim mesmo. Ele desmonta, deixa a gente, de uma certa forma, eu gosto de usar essa palavra, né? Despir, né? Tira da gente aquela fantasia de controle. E aí, quando a gente tá ali mais vulnerável naquela situação, é quando a gente verdadeiramente pode encontrar a nós mesmos, é quando a gente verdadeiramente pode usar dessa situação para crescimento pessoal. Então, um ponto é a frustração, né? Que eu coloquei aqui, lidar com a frustração. Outro, perceber as suas responsabilidades. Isso é muito importante. Ah, obrigada! Que maravilhosa! Lembrou do meu antibiótico? Obrigada, Paloma querida. Vamos lá. Então, veja. No momento em que... Deixa eu só tomar aqui, gente. No momento
em que a gente... Obrigada, viu? No momento em que a gente percebe a nossa responsabilidade e que isso pode ser muito doloroso, independente de eu ter terminado ou da outra pessoa ter terminado essa relação ou disso ter sido um acordo entre os dois. Essa é uma parte muito importante. Se eu quero consequências diferentes na minha vida, se eu quero situações e circunstâncias novas na minha vida, eu tenho que entender que isso é um transbordar de mim. A minha vida, ela não acontece no aleatório. A gente não tá no aleatório. É óbvio que tem muitas coisas que a gente não tem poder pessoal, mas muita coisa a gente tem. Se você quer uma vivência nova, saiba que você tem que mudar aqui dentro de você. E isso é uma grande questão, porque a gente muitas vezes não quer ter responsabilidade, mas a gente quer o benefício, mas a gente não está disposto para pagar. E qual é o preço disso? É olhar para a nossa responsabilidade dentro daquela relação que se faliu, que chegou ao fim, né? E isso é muito poderoso, muito poderoso. Então eu consegui chegar ao momento do meu processo terapêutico em que eu não fico, ou do meu processo de autoconhecimento, que eu não fico só me vitimizando com aquele término, mas que eu consigo, né, ver como que eu participei daquilo. Mesmo que a minha participação seja ter ficado calado, mesmo que a minha participação seja, vamos dizer assim, mostrar pro outro, ensinar pro outro de que ele é mais importante do que eu, quando eu ficava ali sempre querendo agradar. Então muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu sempre fiz tudo pela pessoa e agora essa pessoa terminou. E não percebe que existe já uma causa nessa fala. Será que a gente deve mesmo fazer tudo pelo outro? Quanto que é tudo? Tudo é muito, né? Será que fazer tudo pelo outro não ocupa um espaço do nosso? Será que esse tudo não tem a ver também com o abandono de nós mesmos? O que eu tô mostrando pro outro? Qual é o valor que eu tô passando dentro daquela relação? Então veja, sim, em algum nível nós participamos. E isso é muito poderoso. Pode ser também muito doloroso ver como a gente participa, e parte desse processo é a gente se perdoar, né, gente? A gente tá na vida pra amadurecer e pra crescer. Não tem como a gente exigir da gente uma coisa que a gente não enxergava, uma coisa que a gente ainda não tinha maturidade, né? É muito natural as pessoas olharem pra trás e falar, meu Deus do céu, mas por que eu fazia aquilo? Porque eu mesmo tenho assim, ó, história pra rodo aí, pra contar. De várias situações que eu me expus, né, que eu fiz coisas destrutivas, que eu fiz escolhas ruins e etc. A gente precisa se perdoar e entender que é o que eu faço com isso. O que eu vou fazer com isso? Eu vou amadurecer, vou crescer? Porque às vezes as pessoas olham e falam, como que eu vivi aquela relação? Como que eu vivi aquela relação com aquela pessoa que fazia isso, 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 que era destrutivo, que era nananana, que era... É importante você saber mesmo como você participava dessa situação, porque é esse aprendizado e responsabilidade sobre você mesmo que vai te garantir, já no início de uma possibilidade de relação, que é a atração, ter uma atração melhor. Porque sim, às vezes a gente vai se atrair por pessoas e por coisas destrutivas. Se isso tem a ver com a nossa zona de conforto, se isso tem a ver com as nossas distorções de autoimagem, com as nossas neuroses, se eu fantasio que eu não tenho valor, eu vou naturalizar e vou topar uma pessoa que às vezes não me trata com valor. E eu, inclusive, vou incentivar essa pessoa a não me tratar com valor, né? Quando eu tô ali sempre colocando o do outro mais importante do que o meu, por exemplo. Ou eu vou estar ensinando pro outro que o outro só vai ser amado se me obedecer, porque eu tô ali controlando as situações. E chega uma hora que essa pessoa pode se cansar e ir embora, né? Então, veja, gente, é muito importante a gente, nesse processo, isso é parte desse processo de maturidade, de digestão dessa situação, dessa crise, desse luto, a gente perceber como a gente participou dessa situação, para que a gente possa, então, buscar maturidade e crescimento e poder viver coisas novas, tá bom? Então, esse é um outro ponto, né, importante dentro de um processo da gente superar e não da gente esquecer, tá bom? Ou seja, viver o processo do luto, do término. E o outro ponto que eu coloquei aqui, né, gente, é aprender sobre si. Que é o quê? Muitas vezes, nesses momentos, a gente vai conseguir definir melhor o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente busca, quais são os nossos valores, né? Muitas vezes, nesses momentos de crise, que a gente consegue se conhecer um pouco mais. Porque se eu entrei naquela relação codependente, projetando, né, simbiótica dentro daquela relação, o que vai acontecer? Eu tô alienada de mim.
né? Eu tô num processo de muita alienação de mim. Então acaba que eu vou buscar dentro dessa relação respostas ou suportes, projetando e tirando isso de mim, sendo que na verdade isso é meu. Então, às vezes, nos términos, a gente percebe, né? O quanto que a gente estava ultrapassando limites pessoais, o quanto a gente tinha aberto mão de alguns valores pessoais, o quanto que a gente estava, na verdade, fantasiando, né? Para manter aquela situação. Não tem problema, tá, Jerônimo? Eu vou deixar salva, tá? Eu devo postar essa live lá pra sexta-feira, tá bom? Vou deixar salva. Então, sim, aprender e conhecer a si mesmo. Né? É uma oportunidade da gente aprender a conhecer a si mesmo. Entenda, gente, existe uma forma da gente viver um luto sem dor? Não, não existe. Mas a gente tem uma diferenciação do que a gente chama de dor necessária, ou seja, aquela situação gera uma dor desse tamanho. Né? Essa é uma dor que a gente chama de necessária. Quando a gente tem saúde emocional e mental, a gente consegue digerir essa dor. E isso geralmente a gente digere de uma forma construtiva e positiva. Né? Ou seja, de uma forma que a gente consegue construir a partir disso. Mas, quando a gente não tá saudável emocionalmente, essa situação, que deveria gerar uma dor desse tamanho, gera aquilo que a gente chama de dor desnecessária, que é uma dor neurótica. Então, isso que era desse tamanho vira desse tamanho. Desse tamanhozão aqui, ó. Grandão, que vocês não conseguem nem ver na tela. Vira uma coisa enorme. Então, a questão não é sentir dor. Né? Mas qual é a proporção dessa dor? E aí isso é uma coisa importante de ser vista agora, que é qual é o lugar que as relações ocupam na sua vida? Essa relação ocupa a sua vida ou essa relação ocupa um espaço, é parte da sua vida? E entenda, isso não é amar menos a pessoa, isso não é colocar ela num espaço menor, isso se chama individualidade. É você preservar a sua individualidade, né, diante de um trabalho, ou seja, se o trabalho vira a minha vida, isso vai ser destrutivo. Se a minha relação vira a minha vida, isso vai ser destrutivo. Se o meu filho vira a minha vida, isso vai ser péssimo, pra mim e pra ele. Vou já estar ali passando pra criança uma dívida emocional, né, de que ela precisa me fazer feliz e me completar. Então, qualquer circunstância e situação que define a sua vida, que ocupa toda a sua vida, isso vai ser destrutivo. Vai ser destrutivo, né? Então, é importante isso, essa avaliação independente. Né? Muitas pessoas projetam, só vou ser feliz quando eu tiver uma relação. Cuidado, cuidado. Se essa é a fantasia emocional que você tem, você provavelmente vai para essa relação despejar um monte de coisa nessa relação. Despejar, e aí veja, se você fantasia que essa relação é que te faz feliz, imagina o medo que você tem de perder essa relação. Imagina qual nível de chantagem, de controle, de manipulação, de submissão que você pode chegar para manter, né, isso que é externo a você e que te faz feliz. Então isso é uma coisa, gente, a ser vista independente de estar vivendo um luto, ou de estar numa relação, ou de estar solteiro. É uma coisa que a gente tem que avaliar e tomar muito cuidado. A responsabilidade da nossa felicidade é nossa, né? A gente precisa ocupar a nossa vida, a gente precisa ter presença na nossa vida, ocupar a nossa vida. Senão, eu vou estar aí, né, codependente dessa relação e caso ela termine, pronto, acabou. O que sobra? Isso é uma pergunta importante, né? O que sobra de um término? Sobra algo? Tem alguma coisa aí que sobra, tirando dessa relação? Ou não sobra nada? Porque se não sobra nada, aí entra os processos destrutivos, né? Das neuroses, da ansiedade, da depressão e de tudo mais que isso pode acompanhar, tá bom? Então essa é uma coisa pra gente estar atenta sempre, aqui e agora. Não só durante uma relação, não só no término de uma relação, não só estando solteiro. A gente tem que estar atento, né? Lançar essa responsabilidade de felicidade pra qualquer coisa externa a você mesmo, gente, é gerar um peso e uma dependência emocional que vai, já começa a destruir a relação, lá desde do início. Desde o início já começa. Eu vejo tantos casais assim que poderiam, sabe, de duas pessoas maravilhosas, com valores bons, sabe, pessoas que têm tudo pra dar certo, mas que se destroem na relação porque estão ali projetando suas responsabilidades e felicidades um no outro, né? Então, vamos estar atento, tá? Para que a gente viva uma dor necessária, né? Uma dor necessária e de forma saudável e construtiva. E não essa
projeção e essa dependência enorme. E isso é uma coisa, gente, pra que agora? Eu costumo falar assim, né? Ter autonomia é pra qualquer momento da vida. Independente de você estar numa relação, de você estar solteiro, né? De você estar terminando. Autonomia, gente, é parte essencial de ter saúde mental e emocional. Parte essencial é ter autonomia. Autonomia emocional é você ter responsabilidade sobre si, é você estar presente na sua vida, é você ter uma relação consigo, é você não ficar projetando e lançando para os outros a responsabilidade que é sua, é você saber identificar e ter um valor autônomo, para que no momento em que você erre, para que no momento em que você se frustre, para que no momento que as coisas saiam um pouco do controle, né, você ainda tenha saúde para lidar com elas, tá bom? Então, é muito, muito importante, tá? A gente ver a nossa responsabilidade, tá? E usar desse momento com a dor, canalizar essa dor para algo construtivo, tá bom? Então, entender que dor é diferente de destrutividade. Esse é um ponto essencial. O que você tá fazendo com a sua dor? Você tá buscando autoconhecimento, aprendizado, autocuidado? Né? Você tá se zelando, você tá buscando então suporte para entender essa dor, ou você tá usando disso para se destruir? Você tá usando disso para se maltratar? Porque aí você só vai para a próxima relação ainda mais codependente, tá? Então assim, esse é um ponto que eu gosto de ressaltar muito, porque é muito comum, né? As pessoas não resolverem um término e ficarem contaminadas, e isso contaminar a chance delas de tanto amadurecer a relação consigo mesma, quanto de desenvolver novas relações saudáveis, tá bom? Então, nada de querer esquecer, vamos superar, processar, amadurecer, tá bem? Vamos lidar, isso é parte da nossa vida, aquela pessoa fez parte da nossa vida e a gente tem que lidar com isso e a gente pode ter muitos aprendizados com isso, tá bom? Vamos pro segundo tópico, senão não vai dar tempo. Como vocês conhecem a psicóloga de vocês, fala pra caramba. Mas, gente, porque esse tema é muita coisa, né? É impressionante, é muita coisa. Eu vou trazer mais, tá? Vou trazer mais o tema pra... Não só do término, mas dos vínculos de uma forma geral. Segundo ponto, saudade ou apego? Essa é uma coisa muito importante, é uma reflexão muito importante. Obrigada, Darley, querido, que bom que você tá gostando. É muito importante. Vamos lá, gente. Por quê? Muitas vezes, dentro dessa codependência, eu só tô lendo aqui, o Thiago mandou, né? Como é possível trabalhar com relacionamentos? Thiago, repete a pergunta que eu não entendi direito. Você diz o quê? Trabalhar para cuidar dessas relações? Olha, gente, um aspecto essencial para você ter uma boa relação é o autoconhecimento, viu? Esse é um aspecto essencial. É como um psicólogo querer atender uma pessoa sem terapia, né? Então, assim, eu vou estar ali projetando vivências minhas no outro, né? Eu vou estar ali projetando questões minhas no outro. E isso é o que adoece, né? Isso é o que desrespeita, é o que gera codependência, simbiose dentro das relações. Então, cuide de si mesmo, né? Se conheça, aprenda sobre si, desenvolva autonomia emocional. Amor é uma escolha, gente, não uma dependência. As pessoas têm muito medo da autonomia emocional. É impressionante, do tipo, se eu tiver autonomia emocional, eu vou deixar de amar o outro. Que história é essa, gente? Que história é essa? Você acha que você ama o outro, né? Porque você precisa do outro, porque você depende do outro? Se você acha isso, é porque essa relação provavelmente não é boa. Ou, pronto, se o outro desenvolver autonomia emocional, autoestima, aí pronto, aí agora vai me abandonar. Que história é essa? Então, veja, isso é uma fantasia muito real, as pessoas querem viver simbioticamente, querem viver dependendo uma das outras, controlando umas às outras, por isso tudo é medo. E aí entra na grande questão do apego, que eu vou trazer agora. O que é apego, gente? Apego tem a ver com escassez. Quando eu sou apegado a algo, né? Quando eu tô apegado a algo, isso fala, na verdade, sobre uma fantasia de escassez que eu tenho. Então, vamos dizer que eu venho de uma história de vida onde eu tive uma carência de afeto, ou onde eu não me senti seguro comigo, eu não sou bom o suficiente para ser amado. Eu desenvolvi ali algumas didáticas ou formas para então ser amado, como por exemplo, eu vou ser sempre agradável, eu vou controlar as situações, eu vou estar sempre sendo útil, eu vou ser forte, eu vou dar conta de tudo. Então, na verdade, eu crio ali uma máscara, né, compulsões, para que eu então me sinta seguro comigo mesmo. Dentro desse processo, entenda, eu não tô vivendo por escolhas,
por escolhas, né? Por autenticidade. Eu tô vivendo por medo. Quando eu tenho aqui uma autoimagem distorcida e de baixa autoestima, eu não tô vivendo autenticamente. Eu tô vivendo por medo. E é o medo que gera apego. Então, se eu fantasio de que eu não sou merecedor de amor, eu vou ser mega apegado por aquela pessoa. Se eu tenho medo da solidão, né? Porque eu fantasio de que, na verdade, o que eu deveria viver, o que eu mereço, é óbvio que esse é um processo inconsciente, eu vou ter medo. Então, o apego, gente, tem a ver com escassez. Então, quando eu faço essa pergunta, você tá com saudade ou você tá com apego? E por que muitas vezes eu faço essa pergunta? Muitas vezes as pessoas têm saudade de vínculos destrutivos, desqualificativos, abusivos, tóxicos. Elas têm saudade de coisas que nem aconteceram. Então, por exemplo, nem foi um vínculo, né? Foi uma pessoa que passou pela vida dela e que usou e abusou dela e que teve várias atitudes destrutivas com ela, mas eu tô com saudade. Ah, gente, quer dizer que a saudade não existe? Claro que existe. Existe, eu só tô falando que muitas vezes a gente usa a palavra errada. A gente identifica como saudade o que na verdade é um apego, entende? Então, olha só, eu falo aqui, é muito natural, porque isso é uma coisa que a gente aprende, né? Isso faz parte da nossa cultura vigente. A gente aprende a se relacionar de forma projetiva, complementar e codependente. Então, vamos aqui, vou dar um exemplo. Projetiva, eu projeto a responsabilidade no outro. O outro tem a responsabilidade de me fazer confiar. Quando eu faço isso, por exemplo, eu me sinto inseguro e acho que o outro, então, tem que viver diante dos meus termos para eu me sentir segura. Então, eu tô projetando uma responsabilidade que muitas vezes é minha. Eu preciso trabalhar as minhas inseguranças, preciso trabalhar as minhas coisas. É muito natural essa projeção. Você tá fazendo, então vamos dizer assim, um atual, né, que é sempre um dilema, mexer no celular. Você não tá querendo que eu veja o seu celular. Como eu vou confiar em você se você não deixa eu mexer no seu celular? Veja, eu tô querendo responsabilizar o outro por uma insegurança minha. E eu tô falando, gente, uma relação que muitas vezes é boa, não tem nada acontecendo naquela relação, uma relação ótima, tá tudo bem, é saudável, né? Mas eu tenho uma baixa autoestima, eu tenho ali, né, um mandato de não confie, e aí eu fico projetando e lançando pro outro essa responsabilidade. Você deveria me fazer sentir seguro. Você deveria me fazer sentir bem comigo mesma. Então eu fico ali projetando uma responsabilidade. Muito comum. A gente faz muito isso. Outra coisa que a gente aprende muito, complementar. O que é complementar? As metades da laranja, né? A tal da história da metade da laranja. Então, aquela pessoa é uma pessoa racional, eu sou uma pessoa emocional, a gente se completa. Que maravilhoso. A gente se completa. Ou seja, isso fala sobre o quê, gente? Se completar. Sobre eu não ser inteiro. Então, tem uma continha matemática que a gente usa muito, né? Pra falar sobre relações destrutivas, que é 1 mais 1 é igual a 1. Que conta doida é essa? É assim que acontecem as relações, né, complementares, que fala sobre o quê? Na verdade, não é 1, é meio. A pessoa entra naquela relação abrindo mão de boa parte da sua humanidade pra estar naquela relação, né? Então, é uma relação cheia de regras, cheia de minando a nossa humanidade, a nossa vitalidade, né? Cheia de demandas para que ela possa então acontecer. Condições, né? Essa é a melhor palavra. Cheia de condições para que ela pode acontecer. Gente, uma relação cheia de condições para que possa acontecer é uma relação complementar, né? Então, eu sou vítima do mundo, não dou conta, preciso de uma pessoa para resolver minha vida. Eu sou pessoa superior, que estou disposto a salvar alguém e quero controlar uma pessoa. Acabou, juntou. Eu sou uma pessoa carente, né, que não sou amada, que não sou nananã, que não tenho valor. Eu sou uma pessoa que sou fodão, que sou a fodona, né, e que quero pegar um monte de gente e que... Complementou. Isso é complementação. Então, meio mais meio é igual a 1. Qual é a matemática saudável, gente? 1 mais 1 igual a 3. É outra matemática doida, porque é assim, psicologia é doido mesmo, não tem nada de exatas. Então, por que 1 mais 1 é igual a meio? Porque eu tenho uma pessoa inteira trocando e escolhendo viver com uma outra pessoa inteira. E essas duas pessoas inteiras têm uma relação. Então, são 3, né? Ou seja, eu tenho momentos individuais, o outro tem momentos individuais e a gente tem um momento nosso.
que é o momento do vínculo. Geralmente eu peço para as pessoas questionarem. Isso daí que está sendo questionado e gerando briga na relação, é uma coisa minha, sua ou nossa? Por quê? Porque a gente junta os trapos e acha que agora é tudo nosso. É tudo nosso. A roupa que você usa é nossa, a opinião que você tem é nossa, a sua demanda é nossa, a sua felicidade é nossa, tudo é nossa. Então, se tudo é nosso, não tem mais dois indivíduos, tem um só. E isso, gente, é o que a gente aprende. É o que a gente aprende. Eu postei aí um dos primeiros vídeos que eu postei para divulgação e falava um pouquinho sobre o que era a relação simbiótica. O tanto de gente que postou falando que era um absurdo, que as pessoas não tinham que ter independência coisíssima nenhuma dentro da relação, que por isso que as relações não dão certo, por isso que as relações antigamente davam certo. Não é que as relações antigamente davam certo, gente, as pessoas só viviam infelizes dentro das relações, solitárias dentro das relações muitas vezes. Essa é a verdade. Hoje a gente tem mais liberdade de estar ou não numa relação, né? Isso quer dizer que a gente tem que ser descartável com uma relação? Claro que não. Mas que a gente tem que ter realmente individualidade para poder escolher estar naquela relação. Porque se eu entendo que eu não quero estar naquela relação, mas tenho que estar naquela relação, o que isso vai gerar, né, gente? Vai gerar amargura, né, destrutividade, duas pessoas, né, e que acontecem muito. Duas pessoas amarguradas dentro da mesma casa, se fazendo infelizes, irritadas uma com a outra, né? Então essa é uma coisa que acontece muito. Então isso é muito natural, todas essas questões, projeção, simbiose, codependência. Aí o último que eu vou falar. O que é codependência, gente? É o meu valor está no outro, está externo. Então eu dependo dessa pessoa para ter valor. Eu dependo dessa pessoa para ser feliz, né? Então isso são coisas muito naturais e aprendidas. Claro que isso vai gerar apego, gente. Claro que isso vai gerar apego. O outro é a metade da minha laranja. Coitado de mim, sozinha não faço nenhum suco, né? Nem um caldo. Eu preciso e demando do outro. O outro define o meu valor, né? O outro é responsável pela minha felicidade e pela minha autoconfiança. Então, é óbvio que eu vou ficar apegada nisso. Então, o apego fala sobre escassez. Escassez de quê? Falta de quê? Falta de mim mesmo. Falta de mim mesmo na minha vida. E aí, de novo, não quer dizer que não vai existir dor. As dores, gente, são naturais, acontece. Também dói viver, né? Mas a grande questão é, qual é o tamanho dessa dor? Isso é uma dor coerente ou uma dor de uma dependência emocional? Então, cuide-se, até para que o seu vínculo seja saudável. Entenda que a autonomia não vai gerar o fim do vínculo. A não ser que você, na verdade, perceba que você estava ali muito mais por medo do que por escolha. Aí isso é uma consequência. Mas uma relação saudável, ela é escolhida. É uma demanda natural, onde eu escolho aquela pessoa para ser a minha parceira, para ser meu parceiro, né? E não eu vivo aquilo como dependência e por medo. Então a escassez, né, o apego, fala sobre uma escolha por medo, por uma sobrevivência. Aquela relação me ajuda, na verdade, a sobreviver. Entende? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu tô com saudade. Mas será que é saudade mesmo ou é apego? E muitas vezes, com a consciência, né, com a autoconsciência, as pessoas vão percebendo que, na verdade, era muito mais apego. Eu estava apegada àquela situação, porque eu vivia aquilo ali de forma dependente, emocionalmente, né? Então, um ponto que é muito importante é, as relações que a gente vive fala muito sobre a gente. Essa é uma frase que eu já cansei de falar aqui nas lives, mas eu vou continuar falando. Ao invés de eu perguntar, por que fulaninho faz isso comigo? Tadinho de mim, eu faço tudo pelo outro. Por que fulaninho faz isso comigo? A pergunta é, por que eu fico numa situação ou com uma pessoa que faz isso comigo? Porque, veja, eu ainda tô aí projetando, eu ainda tô responsabilizando o outro sobre a minha felicidade. Porque, em última análise, estar lá tem que ser uma escolha minha. Estar naquela situação é uma escolha minha. Então, a gente tem que estar muito atento à questão do apego, né? Então, é muito natural as pessoas viverem por medo, viverem os vínculos por medo. Eu fiz uma enquete há pouquíssimo tempo onde eu perguntei, né? Você já ficou numa relação por medo de solidão? Gente, sei lá, era tipo 70%, 80% das pessoas responderam que sim, que já ficaram numa relação por medo de solidão. O medo da solidão fala sobre uma falta de si mesma. Né? O medo da solidão fala sobre uma ferida que ainda não foi resolvida e que precisa ser resolvida internamente, dentro de você. Fala sobre um sentimento de que você não merece ser amado,
né? E por isso você precisa ficar apegado a uma migalha, você tem que ficar apegado a uma relação ruim, você tem que ficar apegado àquilo a qualquer custo, tá? Então é muito importante a gente avaliar, né, se esse sentimento de saudade é um sentimento saudável, é um sentimento real, ou se na verdade é um apego, né, a uma dependência emocional. Ficou claro, gente, o que é apego? Me falem se ficou claro. Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei. Então, gente, projeção, complementariedade, codependência, tudo isso é apego. Tudo isso é apego. Então, apego fala sobre escassez, né? Então, o medo de não ter, o medo de não ser amado, o medo da solidão, que faz eu ficar apegada àquela circunstância, não a escolha livre, autônoma, né? Autêntica. O apego tem a ver, então, com essa fantasia emocional, né? De que é muito importante essa parte das fantasias. Eu até anotei aqui para não esquecer de falar com vocês. A gente cria muitas fantasias emocionais, né, dentro das relações. E muitas vezes essas fantasias falam sobre eu só sou feliz por causa do outro, que falam muito dessas codependências, etc, né? E essas fantasias emocionais ficam nutrindo, né? Essa neurose fica nutrindo esse apego, tá? E aí a gente tem que estar muito atento e fazer esses questionamentos, né, gente? Qual é o espaço dessa relação na minha vida? Essa relação define a minha vida ou essa relação é parte da minha vida? Existe individualidade? Quem sou eu? Quais os meus valores? Quais minhas demandas? Quais minhas opiniões? O que eu desejo? Quais meus sonhos? Quer dizer que eu tenho que impor isso pro outro? Não, mas se for uma relação saudável, vocês vão conseguir chegar em um lugar com respeito, né, com consideração e empatia um com o outro, para que essas coisas sejam, né, de alguma forma atendidas, tá bom? E aí essa a pergunta que eu quero terminar hoje, tá? Qual é o lugar que você coloca as suas relações? Qual é o tamanho dessas relações na sua vida? Tá? Essa é uma pergunta muito importante. Qual é a função? Eu tenho inclusive aí um vídeo falando sobre isso, né? Quais são as funções da relação na sua vida? A relação tem uma função de te fazer feliz, tem uma relação de te dar valor, tem uma relação de enfim, né? Qual é? As relações, gente, elas são poderosíssimas. Elas podem fazer a gente crescer muito na vida, né? As trocas são muito poderosas. Os trabalhos em grupos, né? Eu sou apaixonada por terapia em grupo, apaixonada, porque é impressionante como que a troca gera crescimento, né? Gera maturidade. Mas desde que seja uma troca para uma nutrição, né? De autonomia e não para uma dependência emocional, tá bom? E aí, antes da gente terminar, tá? Eu vou falar. Vocês querem, gente, que eu traga mais sobre esse tema? Eu vi que é um tema que vocês gostaram bastante, que as pessoas comentaram bastante, mandaram bastante joinha. Vou tentar responder aqui algumas perguntas, tá? Que bom que vocês gostaram. Eu vou deixar a live salva, como eu sempre deixo, tá, gente? Então, vocês podem ir lá assistir. E aí, fazer um convite especial pra vocês. Eu vou estar postando, tá? Amanhã, a live que eu fiz com a Aragonê. Amanhã ou quinta, eu vou estar postando uma live que eu fiz com a Aragonê, né? Onde a gente fala... Desculpa, é meu celular que tá acabando a bateria. Cadê? Eu deixei o carregador aqui e não botei. Então, eu fiz uma live com o Aragonê, onde eu falei sobre o impacto da autoimagem na nossa vida, né? O Aragonê, ele tem um público muito de concurseiros, mas é uma live que serve pra todo mundo. A gente fala de uma forma também bastante ampla, né? É onde eu falo sobre um pouco o impacto da autoimagem. Eu vou postar ela aqui, tá? E no sábado, a gente vai estar fazendo a parte 2, tá? Dessa live, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre, respondendo algumas perguntas, né, que vocês mandaram. Então, a parte 2 sobre essa reflexão do impacto da nossa autoimagem, ou seja, como que a nossa relação com nós mesmos impacta a nossa vida em diversas circunstâncias. E no final eu vou estar fazendo um exercício muito legal, muito, muito, muito legal. Então, não percam, tá? Vai ser 10h29, se eu não me engano. 10h29 da manhã eu vou estar postando aqui nos stories, tá? E aí, antes de terminar, vou terminar com uma frase, como eu sempre falo, eu sempre trago pra vocês uma segunda reflexão, que é o seguinte: nossas cicatrizes são muitas vezes a abertura para as nossas melhores e mais belas partes. Tá, gente? Então, vou responder a caixinha, tá, gente? Antes de terminar. Então, sim, vai depender do que a gente vai fazer com essa ferida, tá? Primeiro, que eu acho interessante nessa frase, ela fala de cicatriz, ou seja, é algo que já foi processado,
é algo que foi processado. Quando a gente deixa aberto, quando a gente simplesmente quer esquecer e fugir daquela situação, né, a gente acaba deixando aquela ferida aberta. Aquela ferida ainda fica aberta, né? Então é muito, muito importante a gente processar. E quando a gente não dá conta sozinho, a gente tá tudo bem, a gente não precisa dar conta de tudo sozinho na vida, né? Para isso também servem, né, os vínculos. Busque ajuda, busque apoio, busque suporte, né? Isso pode ser, na verdade, uma grande abertura de um recomeço na sua vida, tá bem? Entender que a gente nem sempre tem controle das coisas e que às vezes a gente vai se frustrar também, tá bom? Podemos mandar perguntas sobre esse tema? Claro! Pode mandar, mas lá na live de sábado, gente, vocês podem mandar. Eu vou postar esse vídeo, vocês podem mandar nesse próprio vídeo algumas perguntas que eu depois posso fazer. O que vocês acham? Uma live só sobre responder perguntas? Pode ser. Sobre esse tema, sobre términos. Podemos fazer isso, né? E a gente pode fazer uma live só respondendo essas perguntas, tá? Então pode deixar as perguntas. Depois eu vou então até deixar uma caixinha pra gente, tá? Sobre a parte 2 desse tema. Deixa eu ver aqui a caixinha, que algumas pessoas mandaram pergunta. Boa noite. Doutora, quando eu sempre acho que a pessoa vai me deixar, é um vício? Aí outras pessoas, essa foi pra mim. Essa é ótima. Muita gente sempre fala quando eu faço a live. Nossa, você falou na live pra mim. Eu fico tão feliz. Existe algum exercício diário para superar um relacionamento na família ou amoroso que não deu certo? Então vamos para a primeira pergunta. Quando eu sempre acho que a pessoa vai me deixar, isso é um vício? Olha, isso é muito mais uma ferida do que um vício, tá? É uma ferida, é uma neurose. As neuroses, elas são persistentes, né, e repetitivas, enquanto a gente não resolve elas. Então, se você sempre tem uma fantasia de que o outro vai te deixar, é muito importante você entender, primeiro, o quanto isso é uma dor da sua vida, né? O quanto que o abandono, a rejeição, né, como que isso aconteceu na sua vida, né? E como que você hoje, enquanto adulta, pode cuidar dessa criança ferida para que ela se sinta confiante de novo na vida. Então, o quanto isso tem a ver com a sua história de vida ou o quanto isso tem a ver com a relação. Porque sim, às vezes a gente fica insistindo em um vínculo que não é confiável de fato, né? Muitas pessoas continuam em relações com outros que não estão comprometidos, né? Que não têm responsabilidade afetiva, que ficam ameaçando e chantageando e falando que vai trair, né? Ou que vai abandonar, que vai deixar. Até trair também acontece, né? As pessoas às vezes ameaçam. Ah, você não resolve em casa, vou resolver fora, né? Umas coisas absurdas dessa. Então você precisa avaliar, isso tem a ver com a minha história de vida ou isso tem a ver com essa relação. Mesmo tendo a ver com a relação, gente, provavelmente tem a ver com a sua história de vida também, tá? Porque se eu tô saudável na vida, se eu tô com uma boa autoestima e com a minha história de vida resolvida, né? Eu não vou ficar com uma pessoa dessa. Né? Então, mesmo que seja uma questão da relação, é importante você entender, né, como que isso se mantém dentro de você. Porque o outro, às vezes, pode fazer tudo o que você quer, mas isso é um buraco sem fundo. Porque não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Então, tem que resolver na origem, né? Não adianta eu ficar projetando e querendo que o outro me nutra, se eu não entendo que, na verdade, esse é um buraco sem fundo que eu preciso achar o tampo desse buraco, né? Eu preciso resolver isso dentro de mim. Tá bom? Agora, pode acontecer também de ser da relação, né? E de você buscar ajuda pra terminar essa relação, né? Que por baixa autoestima, por apego, por insegurança, por escassez você mantém, tá? Ficou boa a resposta? Entendeu? Deu pra entender? Vamos ver aqui outra. Ah, tá. Existe algum exercício diário para superar um relacionamento na família ou amoroso que não deu certo? Olha só. Isso é um dos aspectos da gente digerir. Quando a gente verdadeiramente digere, né, a gente consegue superar, que quer dizer o quê? Aquilo vai tendo cada vez menos impacto, né, na nossa vida. Aquela dor vai acabando e aquilo vai tendo menos impacto com o passar do tempo. Então, assim, é muito melhor, né, que você busque, na verdade, por autoconhecimento, que você busque pela responsabilidade dentro daquela situação, ou pela aceitação, digira as emoções que tem aí, né? Digerir a raiva, a tristeza, o medo, do que você ficar diariamente exercitando isso, né? Então é muito, muito melhor você aprofundar, talvez, né? Buscar um aprofundamento da compreensão dessa dor, né, para que exista então uma digestão e uma superação, do que você ficar diariamente tentando lidar com isso, porque aí na verdade mostra que existe uma dor ainda latente e persistente, tá bom? Então assim,
É como uma dor que você tem, uma infecção. Você toma um remédio para aquela infecção sarar. Você não vai ficar, né, para que aquilo se resolver, fechar. E não para você vai ficar tomando um remédio diário para se manter sem dor daquela, né? Então eu vou tomar um antibiótico, vou tomar apenas um remédio para dor, né? Então é melhor que eu tome um antibiótico, que vá mais fundo, faça um tratamento mais fundo e aquilo não seja uma dor contínua na minha vida, tá bom? Gente, que bom! Tô adorando o feedback de vocês, fico muito feliz. Não tem problema, tá, Natália, ter chegado no final. Vai estar salva a live, tá? Então, até o fim da semana eu vou estar salvando. Nessa, acho que eu respondi, né, a sua pergunta. Bom, gente, é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Desculpem, tá? Inconsistência. Eu tô no momento onde eu também preciso cuidar de mim, me preservar. Pra quando eu estiver aqui, eu estar aqui de coração pra vocês, tá? Que bom, Liana, né? Que você gostou da live. Convidem pessoas, gente, pra assistir, né? A gente precisa ter mais se conscientizar mais sobre a nossa saúde mental, né? Sobre a nossa sobre a autonomia, as nossas responsabilidades, para que a gente tenha uma vida mais saudável, para a gente também conseguir lidar melhor com as nossas frustrações que fazem parte da vida, tá bom? Você poderia falar sobre síndrome do filho do meio? Posso falar, Clarice, posso deixar aqui como um tema, tá? Então, gente, um beijo no coração de todo mundo. Até sábado. E vejo vocês lá. Vamos lá fazer peso lá na live da Aragonê, tá? Porque a gente vai estar falando, como eu falei, é um tema abrangente. Não é só para pessoas que estão estudando para concurso. É um tema super abrangente e, assim, essencial. Se eu pudesse falar o primeiro passo, esse é o primeiro passo. É entender um pouquinho sobre o impacto da nossa autoimagem na nossa vida, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Bom descanso.